Após autorização judicial, PM entra na Universidade Estadual do Rio e retira alunos. Deputado federal Glauber Braga, do PSOL, é detido durante a desocupação. E você vai ver também. Comediante cega é assediada durante show em São Paulo e colega de trabalho é denunciada por importunação sexual. O horário de verão pode voltar depois de 5 anos. E o Rede TV News mostra os prós e os contras da medida. Primeiro voo experimental de carro voador no Brasil é realizado no interior de São Paulo. Agora, no Rede TV News. 4 pessoas foram presas durante uma confusão na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na zona norte da capital fluminense. Eles participavam de um protesto contra cortes de benefícios da instituição, que estava ocupada por estudantes. Os policiais do Batalhão de Choque chegaram à Universidade do Estado do Rio de Janeiro no início da tarde para dar apoio ao cumprimento da decisão judicial que determinou a reintegração de posse da UERJ. Eles entraram na universidade para retirar os alunos dos prédios que estão ocupados desde o final de julho, como protesto contra o corte de benefícios. Os policiais usaram gás de pimenta, bombas de efeito moral e de fumaça e gás lacrimogêneo para controlar a manifestação. Alunos que estavam do lado de fora tentaram entrar para socorrer os estudantes. Eles também incendiaram pneus e fecharam uma das pistas da Avenida Rei Pelé, que fica em frente à universidade. Por volta das 3 horas da tarde, a Polícia Militar informou que a UERJ estava desocupada e que 4 pessoas foram presas por obstrução da ação da Justiça. Entre os presos está o deputado federal Glauber Braga, do PSOL. A polícia vai permanecer por aqui para evitar que o campus volte a ser ocupado. Hora de ver a previsão do tempo para todo o Brasil com o Igor Silveira. Quase chegando na primavera, né? Como é que fica o tempo nesse final de semana? Vamos lá. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Pois é. Olha, durante o fim de semana, o tempo vai ser quente, seco em toda essa área em amarelo aqui do mapa. Pontos da região norte, do nordeste não tem previsão de chuva e também no centro do país. Só que em algumas regiões esta instabilidade se mantém. Olha, hoje em Cascavel, por exemplo, teve chuva de granizo. Isso mesmo, como a gente observa aqui na imagem. À tarde choveu novamente, teve bastante ventania e uma árvore chegou a cair em cima de um carro, bem perigoso e assustador também. Amanhã essa instabilidade ainda continua no Paraná, só que em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul não tem previsão de chuva, o sol aparece, só que não deve esquentar tanto. Aqui na capital paulista, a instabilidade já começa nesta sexta-feira, onde já choveu em algumas regiões, viu? Amanhã não esquenta muito, as máximas não passam dos 25 graus. No domingo volta a esquentar e os termômetros registram 30 graus, na segunda-feira 33 e na terça-feira 34 graus de máxima. No Rio de Janeiro também tem previsão de chuva em algumas regiões e a máxima pode chegar na casa dos 34 graus. Lá o tempo fica quente e abafado. No domingo cai para 31 graus e na segunda-feira volta a subir para 35 graus, a mesma temperatura na terça-feira. Agora, no restante do país, o tempo também continua quente, como a gente observa aqui, 38 graus amanhã em Manaus, 40 graus em Cuiabá e 31 de máxima em Salvador. Agora, para encerrar, no domingo, a partir das 9h44, a gente entra numa nova estação, a primavera, a estação das flores. Olha, vai ser um período com bastante estabilidade, porque tem chuva acima da média e também calor, chuva abaixo da média e calor acima do esperado para essa época do ano. No decorrer dos dias eu vou explicando mais sobre o comportamento da nova estação. Bom fim de semana para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigada, Igor. Bom fim de semana. O horário de verão fez parte das nossas vidas por 34 anos seguidos. E agora, o possível retorno dele, depois de 5 anos, é aguardado com entusiasmo pelo setor de bares e restaurantes. A mudança nos relógios é avaliada como positiva, por aumentar a circulação de pessoas em um período com mais tempo de luz natural. O adiantamento dos relógios em 1 hora divide opiniões. Eu, por exemplo, sempre me adaptei com muita facilidade. A gente demora a acordar, assim quando a gente está acostumando, aí volta ao horário normal. Um levantamento feito por um site de pesquisa de consumidores e pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes ouviu 3.000 pessoas. 55% aprovam a mudança ainda neste ano, 28% são contra
e para 17% não faz diferença. Os maiores índices de aprovação foram registrados nas regiões Sul e Sudeste, onde cerca de 60% das pessoas são favoráveis. 44% acreditam que a mudança ajuda a economizar energia elétrica e outros recursos. Já para 40%, a medida não é eficaz. Para o setor de bares e restaurantes, a volta do horário de verão é positiva. A projeção é de um aumento de 15% no faturamento. As pessoas saem do trabalho mais cedo, então está à luz do dia, as ruas ficam mais alegres, ficam mais divertidas, então tende o happy hour começar mais cedo. Então, para o setor de bares e restaurantes é super importante. Mas os médicos alertam para os impactos que a mudança pode provocar no organismo. Sonolência pela manhã, dificuldade para dormir à noite, problemas emocionais e até cardíacos. A gente pode ter aumento da pressão arterial, tem estudos mostrando aumento do risco de infarto, aumento do número de infartos aí nessa primeira semana do horário de verão. A recomendação é adotar um processo gradual de adaptação nos dias anteriores à mudança. Começar aí 1 semana, 10 dias antes, a acordar gradativamente mais cedo. Nos 2 primeiros dias, 15 minutos, depois meia hora, para que isso fosse gradual. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico recomendou a volta do horário de verão nesta quinta-feira, em meio à seca recorde que atinge o país. O pico de consumo de energia seria deslocado para um período do dia com mais geração solar, reduzindo a necessidade de acionar usinas termoelétricas que poluem mais e têm um custo maior. A decisão será tomada pelo presidente Lula em até 10 dias. Eu sou contra porque eu acho que já é ruim acordar cedo, você ainda tem que acordar mais cedo. Eu sou a favor, porque eu gosto que fica até mais tarde, né? Eu gosto da luz do sol. A Polícia Federal cumpriu mandados contra um grupo suspeito de provocar incêndios e desmatamento em áreas de vegetação em Corumbá, interior de Mato Grosso do Sul. Mais de 6.000 hectares de mata foram destruídos para a criação de gado. Segundo a polícia, o prejuízo foi de 220 milhões de reais. Os suspeitos podem responder pelos crimes de grilagem de terra, associação criminosa e por provocar incêndios. A força-tarefa que combate os incêndios florestais em Minas Gerais já prendeu quase 80 pessoas suspeitas de provocar queimadas criminosas. O estado registra o maior número de ocorrências dos últimos 9 anos. A Polícia Civil abriu cerca de 700 investigações sobre o crime de provocar incêndio em mata ou floresta. 76 pessoas foram presas em flagrante, iniciando queimadas intencionalmente. Às vezes vai fazer o que seria uma queimada não autorizada, porque as queimadas podem acontecer de maneira autorizada, controlada, com uma série de especificações, e geram o incêndio criminoso. Isso gera, sim, um impacto ambiental muito maior. O balanço apresentado nesta sexta-feira revela que até setembro foram mais de 24 mil incêndios em vegetação, 98% a mais que o registrado em todo o ano passado. Foram aplicados 461 autos de infração, com mais de 500 penalidades dentro desses autos de infração, que totalizaram mais de 10 milhões de reais como valor de autuações que foram feitas. Em Porto Alegre, as linhas de trens voltaram a operar na região metropolitana 4 meses depois das enchentes que castigaram o Rio Grande do Sul. Após 4 meses das enchentes no Rio Grande do Sul, os trens que antes não avançavam da estação Matias Velho, em Canoas, agora devem fazer o trajeto entre a estação Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, e a estação Farrapos. Quem depende do transporte para o trabalho comemora a retomada. Antes era muita função, né? E até a Matias demorava muito, agora vai ser mais rápido, né? O retorno completo dos trens até o centro de Porto Alegre deve levar mais um tempo. De acordo com a Transurb, isso só deve acontecer no mês de dezembro. Com a volta de parte das operações até a capital gaúcha, os ônibus que antes saíam da Avenida Júlio de Castilhos e seguiam até a estação Matias Velho mudam o itinerário. Agora os coletivos vão funcionar apenas entre as estações Farrapos e Mercado, com uma parada para desembarque na São Pedro. Agora facilitou para mim. Ai, coisa boa. É uma beleza. Um dos passeios mais encantadores da cidade maravilhosa, que é o bonde que leva ao bairro de Santa Teresa, na região central do Rio, deve voltar a funcionar totalmente até o fim do ano. O serviço chegou a ser interrompido por causa de um acidente em 2011 e agora está sendo modernizado.
Ele se destaca nas ladeiras de Santa Teresa, bairro bucólico com ar de interior, que respira cultura e gastronomia. Além de servir como meio de transporte para os moradores até o centro do Rio, o bonde atrai turistas que embarcam em um passeio inesquecível. É um atrativo muito legal, acho que passa um ar de leveza, assim. Os bondinhos começaram a circular no Rio de Janeiro há mais de 130 anos. Mas o de Santa Teresa é o último que resiste, carregando cerca de 2.000 pessoas por dia. Uma viagem que encanta até mesmo quem está acostumado. É algo que faz parte da minha infância, então é ótimo ficar vendo o bonde andando por aqui, por Santa Teresa. Tombado pelo patrimônio histórico nacional nos anos 80, o bonde é mesmo a atração do bairro. Ele foi responsável pela ocupação do bairro, pelas construções, pela abertura de ruas, inclusive, né? O polo hoteleiro. Muitas coisas se deram em função do desenvolvimento do bonde no bairro. Francisco pegou carona no sucesso do bonde. Há 12 anos, ele abriu um restaurante em Santa Teresa e vê o negócio prosperar graças aos clientes que chegam pelos trilhos. Ele é a alma do bairro, né? Quando você pensa em Santa Teresa, vem à mente o bondinho amarelo circulando pelas ruas. Em agosto de 2011, uma tragédia suspendeu o serviço. Um bonde perdeu o freio na descida de uma das ladeiras, deixando 6 mortos e 57 feridos. Ele voltou a funcionar em 2014 com apenas um dos 3 trechos. Em janeiro foram iniciadas obras para modernizar o sistema e mais um trecho já foi reinaugurado. 70 milhões de reais foram investidos na reforma. Até o final de dezembro, estaremos com 8 bondes operacionais. Atualmente contamos com 5 bondes. Com isso, ofertaremos mais viagens, com menor intervalo e com um funcionamento completo do ramal Paula Matos ainda em 2024. O bondinho consegue valorizar Santa Teresa e dar a ele um toque especial que só aqui possui. A comunidade Paraisópolis, que ocupa o posto de segunda maior favela de São Paulo, completou 103 anos de existência. A repórter Júlia Firmino acompanhou parte das comemorações. Uma história que começou em 1921 com a ocupação de um terreno destinado à construção de imóveis de luxo em São Paulo. Hoje a favela é símbolo de resistência, acolhimento e reivindicação de direitos básicos. Paraisópolis, sim, é uma mãe, né? Porque aqui ela acolhe a todo mundo aqui, entendeu? Então as pessoas que estão aqui é sempre bem-vinda, né? Foi na década de 1950 que imigrantes do Nordeste vieram para São Paulo atraídos pelas vagas de emprego na construção civil e se instalaram na região, dando origem a Paraisópolis, que hoje é a segunda maior favela de São Paulo. Hoje são cerca de 100 mil habitantes vivendo em mais de 21 mil domicílios em Paraisópolis. Os problemas por aqui ainda são muitos, mas a coragem e a força de vontade dos moradores têm mudado essa realidade. Aqui em Paraisópolis nós temos um hub do G10 Favelas com 48 iniciativas de apoio à economia da favela. Então tem o G10 Bank, uma espécie de BNDES da favela, a Favela Brasil Express, que é o Correios da favela, empresas na área da construção civil, da agrofavela. São muitos serviços que criam soluções para os problemas que existem na favela. Iniciativas culturais e artísticas a fim de diminuir o preconceito e a desigualdade local sempre estiveram presentes na comunidade. A Escola de Balé de Paraisópolis é uma das grandes referências. O profissional que está aqui conosco, que são as pessoas que se formaram no balé e que hoje já têm essa carreira e que levam Paraisópolis para o mundo inteiro. Nascido e criado em Paraisópolis, Luiz encontrou aqui oportunidade de formação profissional. A cada mês, a cada dia eu estou mudando. Eu acho que graças ao Balé Paraisópolis, minha vida se transformou. Com 103 anos de muita luta e notável senso de comunidade, o pedido da aniversariante é que os próximos anos sejam regados a progresso. Só prosperidade e cada vez mais coisas boas para a nossa comunidade, né? Os doutores da alegria levam diversão para milhares de crianças, mas a falta de doações está ameaçando a continuidade desse trabalho. Músicas, piadas, palhaçadas que arrancam sorrisos. É assim o tratamento aplicado pelos doutores da alegria.
especialistas em besteirologia. Besteirologista trabalha com as besteiras, com as bobagens, sabe? Assim a gente trata ciricutico, caspa no joelho, tremelique, essas coisas. Para isso que a gente se forma, estuda muito. Olha, eu e Mona Lisa, a gente estudou um fim de semana inteiro, sábado e domingo, para ser doutora besteirologista. As crianças que estão internadas para tratamentos muitas vezes demorados dizem que a visita é o melhor momento do dia. Fizeram eu rir muito. Eu acho importante porque traz alegria para as crianças que estão aqui, né? O momento que eles estão passando, né, e vem essa surpresa, e eles se sentem alegres, felizes, porque não é fácil estar num ambiente hospitalar, né? Para os médicos, uma injeção de bom humor que contribui bastante para a melhora dos pacientes. Trabalho louvável e que tem um peso tão grande na recuperação e contribui tanto para o bem-estar dos pacientes da gente, que hoje é até inimaginável pensar em funcionar sem eles. Formada por artistas profissionais, a organização atua em mais de 20 hospitais dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. A expectativa para este ano era ampliar as atividades para mais unidades de saúde. O plano não se concretizou, devido a uma redução brusca nas receitas que mantém o Doutores da Alegria. Um abalo financeiro que ameaça a própria continuidade dos trabalhos. Neste ano, nós tivemos uma baixa considerável, em torno de 70% na arrecadação. Houve uma mudança no modo de apuração de lucro das empresas que passaram de anual para trimestral. E não houve uma continuidade de doações na mesma proporção que a gente recebia todos os anos. Então, nós não temos recursos para chegar até dezembro. Um aumento na dose de doações é essencial para curar a crise e garantir a cultura e a diversão nos hospitais. A ajuda voluntária pode ser feita pelo site doar.doutoresdaalegria.org.br. Afinal, o show do palhaço não pode parar. Medo e insegurança são alguns dos sentimentos que as pessoas enfrentam quando precisam esperar o transporte público em um ponto de ônibus, principalmente à noite. Para tentar amenizar essa situação incômoda, foi lançado há um ano o projeto Abrigo Amigo. Sozinha no ponto de ônibus, no centro de São Paulo, Thailsa sente falta de uma companhia. Ela acessou a tela do Abrigo Amigo para se sentir mais segura. Boa noite, eu me chamo Heloísa, faço parte do projeto Abrigo Amigo. Enquanto ela espera o ônibus, tem com quem conversar. Companhia do pessoal que fica no ponto. Foi muito bom, muito mesmo, porque às vezes a gente fica sozinha aqui nesse ponto deserto. Tchau, meu ônibus chegou. Tchau, querida. Bom descanso para você, vai com Deus. Thailsa embarca. Passa na roleta, se acomoda tranquilamente para seguir viagem até a Zona Oeste. O projeto foi criado no ano passado em São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas. A iniciativa oferece apoio a mulheres e outras potenciais vítimas de violência em pontos de ônibus. Em um ano, foram 10.000 chamadas, a maioria em São Paulo. Além de fazer companhia, o serviço encaminha para ocorrências policiais e chamadas de ambulâncias. A gente consegue, caso tenha uma ocorrência que seja identificada, e a grande maioria dessas ocorrências, que foram 99 ao longo de um ano, onde demande o acionamento, seja da Polícia Militar, da Guarda Municipal, da Polícia Civil ou do SAMU, a gente tem uma pessoa dentro do CICC que aciona o serviço público. O serviço funciona das 10 da noite até às 5 da manhã. E é muito fácil de usar. Você dá um toque aqui e logo aparece uma mensagem, ó, conectando, vai aparecer alguém aqui logo para conversar com a gente. Olá, boa noite. Eu faço parte da equipe do Abrigo Amigo. Essa videochamada está sendo gravada por motivo de segurança. Já apareceu. Boa noite, tudo bem? A atendente Priscila passa uma informação curiosa. Qual o perfil de pessoa que você atende normalmente? São homens, mulheres? A gente atende vários perfis. Tanto homens, mulheres, crianças, idosos, né? Moradores de rua. Então, sem exceção, a gente atende todos os perfis de pessoas. Mas, ultimamente, a gente tem bastante acionamento de homens, né? Na sala do monitoramento, a supervisora confirma a mudança do perfil dos atendimentos.
A intenção foi mulheres, né? Nós mulheres ficar nos pontos, na madrugada, vulnerável, mas, no entanto, o público-alvo acaba sendo os homens. Ficam mais homens esses horários, por ser, eu acho, madrugada, né? Acaba atendendo mais os homens. Eles gostam até mesmo por conta disso, até mesmo a distração mesmo, conversa, papo aleatório, enfim, uma companhia mesmo. Oi, boa noite, meu nome é Maitê, faço parte do Abrigo Amigo e esta ligação está sendo gravada por questões de segurança. Oi, Matheus, boa noite, tudo bem? Tirar os trabalhadores da informalidade é sempre um desafio grande. Em todo o Brasil, já são mais de 38 milhões de pessoas nessa condição. O percentual de quem trabalha e não tem nenhum direito assegurado é ainda maior nas regiões Norte e Nordeste. O Whindersson trabalhou com carteira assinada por 5 anos até ser demitido no ano passado. Foi para a informalidade como entregador de aplicativo e hoje cumpre uma jornada de 12 horas por dia. Agora ganha o triplo do que recebia antes. Essas 12 horas que eu trabalho, o rendimento me proporciona muito mais do que a carteira de trabalho que eu tinha. Consegui até trocar de moto trabalhando no informal com o aplicativo. Apesar dos benefícios, ele aponta algumas desvantagens. Desvantagens nós temos em relação à depreciação do veículo, que é muito mais rápido do que você trabalhando CLT, que seria demorado. Aí a desvantagem também é em relação a auxílio, que eles não dão auxílio médico. Ajuda com o posto de gasolina a abastecer o veículo. A pessoa que está numa condição de informalidade é como se ela estivesse invisível para o Estado e invisível para as políticas públicas. Então ela não tem acesso a políticas básicas de renda, de educação, previdenciária. Então ela está ali numa condição de ela por ela. Ela não tem nenhum tipo de relacionamento, de vínculo estabelecido com o Estado do ponto de vista da atividade econômica que exerce. Uma outra pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio Vargas aponta que 67,7% dos autônomos sonham em trabalhar com carteira assinada. O desejo de ser CLT é maior entre os autônomos mais pobres. 75,6% dos informais com renda de até um salário mínimo preferem a carteira assinada. A pesquisa também mostra que a insegurança financeira é maior para esses trabalhadores. Apenas 45% deles conseguem prever sua renda para o próximo semestre. A informalidade muitas vezes é uma forma de driblar a falta de emprego com carteira assinada. De acordo com o IBGE, neste ano, Pernambuco registrou a menor taxa de desemprego desde 2015, 11,5%. Apesar disso, o estado ainda tem um dos maiores índices do Brasil. O que gera mais emprego são investimentos, né, que são feitos na economia daquele estado, daquela região. E esses investimentos demandam mais mão de obra para que, a partir daí, você gere, né, mais empregos e diminua, né, a taxa de desemprego. Os candidatos à Prefeitura de São Paulo participaram de mais um debate hoje. O encontro foi promovido pelo SBT, Portal Terra e Rádio Nova Brasil. Em tom mais ameno do que nos debates anteriores, os candidatos apresentaram propostas para as áreas de saúde, segurança, educação, gestão ambiental, zeladoria e mobilidade urbana. A grande novidade foi a mudança de postura do candidato Pablo Marçal, que chegou a dizer, inclusive, que a campanha dele começa agora. Sobre a questão da segurança, os candidatos Guilherme Boulos e José Luiz da Atena defenderam penas mais duras para agressores de mulheres. Na questão da gestão ambiental, Ricardo Nunes se defendeu sobre acusações da demora para a eletrificação do transporte público na cidade. Na questão de saúde mental, Tabata Amaral disse que São Paulo não tem vagas suficientes para cuidar dos dependentes químicos e falou do que pretende fazer nesta área. Já a candidata Marina Helena criticou políticos de esquerda, criticou também o sistema judiciário e disse que, caso seja eleita, pretende enxugar a máquina pública. A Polícia Federal indiciou os senadores Eduardo Braga e Renan Calheiros e o ex-senador Romero Jucá, todos do MDB, por corrupção. Eles são suspeitos de cobrar propina para favorecer interesses do grupo farmacêutico Ipera Pharma no Senado. A
A investigação é de 2018, mas o relatório final do inquérito só foi enviado ao Supremo Tribunal Federal em agosto deste ano. Os parlamentares teriam cobrado propina do grupo Hipermarcas para aprovar um projeto de lei sobre incentivos fiscais em 2015. Os parlamentares teriam recebido cerca de 20 milhões de reais do grupo empresarial. O ministro Edson Fachin, relator do caso no STF, encaminhou as conclusões da Polícia Federal à Procuradoria-Geral da República, que pode apresentar denúncia ou pedir o arquivamento. Esse inquérito é um desdobramento da Operação Lava Jato. Se a denúncia for apresentada e aceita pelo STF, os políticos passam a ser réus. Além de corrupção, os políticos foram indiciados por lavagem de dinheiro e organização criminosa. A defesa de Romero Jucá disse que a Polícia Federal se baseou apenas na delação premiada de um executivo da Hypera Pharma. Eduardo Braga afirmou que o indiciamento se baseou em ilações esdrúxulas e que não há dúvidas de que o inquérito será arquivado. A Hypera Pharma disse que a empresa fechou acordo de leniência em 2022. O senador Renan Calheiros não se manifestou. Você sabia que pela terceira eleição municipal consecutiva a maioria dos candidatos são negros? 51% se identificaram como pretos ou pardos. 46% são brancos. 0,5% indígenas e 0,3% amarelos. Diferente do eleitorado, que em sua maioria é feminino, grande parte dos candidatos é de homens. 66% contra 34%. 38% concluíram apenas o ensino médio, 28% têm ensino superior completo, 11% completaram o ensino fundamental. A maioria dos candidatos e candidatas tem entre 40 e 54 anos. 80% se classificaram como cisgênero, enquanto 20% não informaram. Neste ano, os candidatos puderam também declarar a orientação sexual. Como era opcional, apenas 145 mil responderam o questionamento. 98% deles afirmaram ser heterossexuais. 1,49% disse ser da comunidade LGBTQIA+. A Polícia Civil de São Paulo investiga uma denúncia de importunação sexual contra uma comediante cega durante um show de stand-up. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que os comediantes Tatá Mendonça e Cadu Moura estão no palco. Enquanto fala ao microfone, o acusado coloca a mão nas costas da colega e desce. Em seguida, dá para ver que ela retira a mão dele. Depois do ocorrido, Tatá Mendonça, conhecida como cega na comédia, denunciou o colega Cadu Moura. Eu sofri um assédio no palco. Eu estava do lado de um amigo próximo, que é o Renan, que estava na esquerda, e uma outra pessoa que foi a que cometeu o assédio que estava do meu lado. Eu não vou parar meu trabalho, tá? Eu não vou parar, não vou baixar a cabeça. E nunca tinha me acontecido desse jeito, de encostar em mim tão explícito assim, não. Porque, meu amor, nem sei, viu? Nem sei. Realmente foi surreal, porque eu tava trabalhando, né? Olha, gente, eu não tenho condições de ficar me pronunciando, porque é difícil. O caso foi registrado como importunação sexual na Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência. Após a repercussão do vídeo, Cadu Moura desativou as redes sociais dele. Um grave acidente envolvendo uma van, um carro e uma moto deixou 3 feridos na zona norte de São Paulo. Câmeras de segurança gravaram o acidente. A van perde o controle na descida de uma rua e bate de frente com um carro que estava no sentido contrário. A van ainda bate em uma moto e arremessa o motociclista. O carro foi prensado contra o muro de uma casa. Com a força da batida, os veículos precisaram ser cortados para a retirada das vítimas. 3 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região. O homem que atacou mulheres na zona leste de São Paulo continua foragido. A polícia divulgou novas imagens do suspeito. Solirano de Araújo Souza, de 48 anos, suspeito de atacar pelo menos 7 mulheres, aparece nesta imagem saindo de um carro e entrando em um estabelecimento. Ele está com o pé machucado e anda com a ajuda de uma muleta.
Todos os ataques ocorreram em um só dia na zona leste da capital paulista. Ele abordou mulheres jovens e tentou forçá-las a entrar num carro sem placas, mas não teve sucesso. A justiça já decretou a prisão temporária do homem a pedido da polícia e do Ministério Público. Quem tiver informações sobre o paradeiro do assediador pode ligar para o Disque Denúncia pelo telefone 181. Não é preciso se identificar. Em Belo Horizonte, uma operação da Polícia Civil prendeu integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de motos e identificou uma oficina de fachada usada para desmanche e adulteração. Esse flagrante foi numa movimentada avenida da região leste de Belo Horizonte. 2 homens chegam em uma moto. Eles param em frente à motocicleta estacionada e, em poucos segundos, ligam o veículo e fogem. Na capital mineira, uma moto é furtada a cada 2 horas. Nos primeiros 7 meses deste ano, foram registradas quase 3.000 ocorrências, 8% a mais que no mesmo período de 2023. Os roubos saltaram de 167 para 217, aumento de 30%. Operações policiais tentam reprimir a ação dos assaltantes. Nesta semana, 3 integrantes de uma quadrilha especializada em furto, receptação e adulteração de motocicletas foram presos em flagrante. Eles agiam em conjunto, onde chegavam, um descia, fazia a violação do sistema de segurança da motocicleta. Apreendemos lá aquele tesourão corta-aço, onde demonstra a maneira de agir, e assim era subtraída a motocicleta. Com os suspeitos, os policiais encontraram 2 motos que haviam sido furtadas no mesmo dia. Outras 11 motocicletas, avaliadas em R$100 mil, também foram recuperadas. Os veículos estavam em uma oficina de fachada que estaria sendo usada para desmanche e adulteração. Existiam lá motocicletas, por exemplo, apenas na condição de chassi, aguardando, portanto, peças ou peças retiradas a esclarecer. Nós confirmamos lá dentro motores com adulteração. Esse tipo de ocorrência cresceu também em outras cidades de Minas Gerais. Segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, os furtos de moto no estado aumentaram 10% e os roubos quase 6% no período de janeiro a julho deste ano. O serviço de inteligência ele está atento, ele está forte e está catalogando e está possibilitando com que a gente vá aos locais e faça o combate, terminando com pontos de desmanche e prendendo os autores desses fatos. O Brasil recicla apenas 4% de todo o lixo que produz. São cerca de 80 milhões de resíduos gerados anualmente. Em Belo Horizonte, iniciativas buscam ajudar os catadores a incentivar a adesão da população. Papel, plástico, caixa longa-vida, latinha. Na casa da Laura, tudo o que pode ser reciclado é separado do lixo comum. O meio ambiente não suporta mais tanto lixo. E lembre-se que cada material desse demora um tempo enorme de decomposição. O exemplo se espalhou pelo condomínio de 250 apartamentos. A Mônica, que é catadora autônoma há 7 anos, é quem recolhe todo o material. A ponte entre ela e o condomínio foi um aplicativo de celular desenvolvido por uma empresa de tecnologia ambiental. A nossa maior renda vem daqui. A gente faz a triagem lá e é um material super fácil de trabalhar e com muito valor agregado. O aplicativo está presente em mais de 2.000 cidades brasileiras. Aqui em Belo Horizonte são cerca de 45 mil usuários, entre pessoas que querem descartar os recicláveis e catadores. Toda semana, a cooperativa vem com o caminhão e recolhe o material deles, leva para a cooperativa, lá a gente pesa esse material, faz o pagamento deles na hora. A taxa de reciclagem no Brasil ainda é muito baixa. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, apenas 4% dos resíduos são reaproveitados. Todo o resto vai parar em aterros controlados, lixões a céu aberto ou nas praças e ruas do país. Outra iniciativa para incentivar a reciclagem é chamar a atenção para quem ajuda nessa missão. Em Belo Horizonte e outras 12 cidades do país, catadores ganharam uma revitalizada nos carrinhos.
A gente colocou algumas placas nos carrinhos para proteger, para os materiais não caírem, né, dos carrinhos. E também colocamos as faixas refletivas e fizemos o grafite. Isso aumentou a visibilidade, né, para eles. Com o carrinho reformado e pintado, o Thompson chega a recolher até 500 quilos de material reciclável por dia. As cores, as pinturas, assim, chamam mais atenção até na hora de passar na avenida, né? Traz mais segurança para a gente, que a gente sai puxando. É massa. A adolescente Valentina Beth, que foi baleada após o carro da família entrar por engano em uma área do Complexo da Maré, na zona norte do Rio, conseguiu ficar de pé pela primeira vez após o acidente. De acordo com o hospital, o estado de saúde dela é estável. A Polícia Civil já identificou os 2 responsáveis pelos disparos e continua na busca dos criminosos. A família da jovem de 14 anos é de Belo Horizonte e pretende retornar para casa na próxima segunda-feira. A Marinha encontrou o corpo do comandante do navio Concórdia, que naufragou no último domingo na costa de Pernambuco, a caminho de Fernando de Noronha. A família de Edriano Gomes de Miranda, de 48 anos, reconheceu o corpo do comandante na manhã de hoje. O naufrágio ocorreu no município de Goiânia, no norte de Pernambuco, e deixou 5 mortos. Outras 4 pessoas foram resgatadas com vida. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, teve alta médica depois de ficar 4 dias internado por uma inflamação pulmonar. Apesar da melhora, os médicos recomendaram que Toffoli fique pelo menos 2 semanas afastado do trabalho. O interior de São Paulo foi palco hoje do primeiro voo experimental de um carro voador aqui no Brasil, que mais parece um drone. O voo foi feito por uma empresa chinesa com autorização da ANAC, durou 5 minutos e sobrevoou a cidade de Quadra. E a cerca de 40 metros de altitude ele voou. Ainda não há previsão para que essas aeronaves sejam certificadas para voos comerciais. Já pensou, pessoal? Augusto está me dizendo que vai ser daqui a pouquinho. Vamos ver. Em 20 de setembro de 1835, um grupo de gaúchos insatisfeitos com o governo imperial brasileiro iniciou uma luta por mais autonomia na revolta conhecida como Revolução Farroupilha. Por isso, dia 20 de setembro ficou marcado como o Dia do Gaúcho. E assim, manter viva a rica história e a cultura do Rio Grande do Sul. Parabéns a todos os gaúchos. Você sabia que no Ceará o sol já foi vaiado em protesto contra intermináveis dias sem chuva? O inusitado registro histórico aconteceu em janeiro de 1942 e inspirou um projeto de lei que institui o Dia da Vaia Cearense. O grito de deboche é um dos símbolos da alegria no estado, berço dos humoristas mais consagrados do Brasil. Chico Anísio, Renato Aragão, Tom Cavalcante, Tiririca, Tirulipa, Falcão, entre outros, todos consagrados humoristas, todos cearenses. Mas se engana quem pensa que o humor é característica apenas de alguns que alcançaram a fama. Ele é muito comum entre o povo desse estado do Nordeste e uma das marcas do deboche alegre é essa vaia. A vaia do cearense é antiga, já fez aniversário e passou dos 80 anos. Ela foi chancelada na Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza, em 30 de janeiro de 1942, quando o povo vaiou o sol. Em torno da coluna da hora, na Praça do Ferreira, uma multidão já se aglomerava em torno da coluna, olhando para o céu sem acreditar no que via. Porque seriam 3 dias de chuva. No entanto, vem o sol. Esse sol que dá vida. No entanto, o cearense não deixou por menos. O sol inventa de botar a cara entre as nuvens e o cearense não perdoou. Olhando todos para o céu, lascou a vaia. E a vaia, como símbolo do humor cearense, ganhou um dia específico, 30 de janeiro, oficialmente já aprovado na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará como o Dia da Vaia. E o responsável é o Zebrinha, humorista, que solicitou que esse projeto fosse desenvolvido e aprovado. Na nossa cultura, a nossa vaia é conhecida mundialmente. Você pode estar em qualquer lugar do planeta. Se você quer saber se tem um cearense do lado ou perto, você faz...
automaticamente o cara se antena e dá um retorno com a vaia também. O que está faltando é a questão da lei, que foi aprovada na Assembleia, só falta agora o governador pegar a canetinha dele e, como é que a gente chama aquele termozinho? Sancionar a lei. É um marco, né, na história do Ceará, né? Porque nós somos conhecidos como a capital do humor, né? Além da típica expressão, a linguagem do cearense é de um dicionário engraçado e vasto. Se pisar na bola, ele manda para baixa da égua. Quem fica rico, fica estribado. Quem é conversador é cheio do leirado. E eu vou parar de arrudei. É isso, pessoal. Uma boa noite, bom fim de semana. Até amanhã, 9h30. Te espero. Boa noite, bom final de semana.